Bom, essa parte aqui, né, de Build and Extraction Chain, que eu vou apresentar agora, tem como principal objetivo, né, ter textos que não estão estruturados, utilizar um LLM mais um esquema, né, um formato de estrutura, para que você consiga ali obter alguns parâmetros de forma estruturada. Então, o principal objetivo é que, a partir do LLM, ele já consegue extrair informações padronizadas, seja para um JSON ou seja ali para um arquivo que seja utilizado. E combinar, né, essas duas ferramentas é o que eles colocam aqui de tool calling, né, que vai, de fato, utilizar essa parte do esquema. Bom, essa parte aqui do primeiro passo, né, é que a gente tem que ter definido um esquema super claro. Então, se eu quero extrair, por exemplo, um nome, ou quero extrair idade, né, eu tenho que definir todos esses parâmetros para que a LLM consiga compreender quais são as informações que eu quero que estejam estruturadas. Também, né, como melhores práticas aqui, ter as descrições, então a idade é um campo numérico. E a parte aqui, né, do optional também, é que ele pode, né, deixar o campo ali nulo para ele não tenha que inventar ali nenhuma informação. O extractor, né, ele vai transformar então esse texto não estruturado em estruturado, de forma ali a utilizar, né, passando uma LLM que pode ser qualquer uma, enfim, da OpenAI, do Gemini, do Anthropic, qualquer uma que a gente possa utilizar, e vai trazer, né, essa sequência ali conforme o esquema. Então, como que funciona? São 3 componentes principais, né? O chat model, como eu falei, qualquer uma opção que a gente tem aí disponível. E esse esquema aqui, né, o Pydantic esquema, que é onde a gente vai definir, de fato, ali a estrutura que a gente quer de saída. E isso tudo é feito ali na programação, né, utilizando uma função, que é essa with structure output método, que é o que a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar no Python para vocês. E esse resultado, né, vai criar aí essa cadeia com os resultados dos parâmetros. Eu vou abrir aqui. Vocês estão vendo? É um pouco pequenininho. Eita, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Melhorou um pouco, não? Melhorou? Tá. É. Beleza. Eu já rodei aqui, então já baixei, né? Conforme também as meninas mostraram, a gente baixa as bibliotecas do LangChain. Aqui no caso, eu não estou usando o Gemini, vou estar usando o GPT-4o Mini da OpenAI, que eu acabo utilizando geralmente também no trabalho. Então, baixando, né, todas as bibliotecas necessárias, a gente vem aqui para a definição do esquema. Então, essa é a primeira parte aqui, né, que é o que a gente vai descrever, o que a gente quer de informação. Então, por exemplo, eu vou descrever a informação que eu preciso é aqui um nome, que é um campo, né, que, enfim, é uma descrição bem simples, mas é o nome de uma pessoa. A mesma coisa para a cor do cabelo. Então, é a cor de um cabelo de uma pessoa, se ela tem cabelo, né? E essa opção aqui de default é none para caso ele não precise criar ali parâmetros ou situações se você quer que aquele campo sempre seja preenchido. Então, o ideal é sempre deixar também como default aqui. Bom, como eu comentei, né, tem aquelas duas práticas principais ali de serem utilizadas. Deixa eu rodar aqui esse. A parte do extractor, né, então você vai ter aqui o template, né, então você é um especialista em extração, né, aqui de algoritmo. Então, você tem que só extrair informações relevantes do texto. Se você não souber o valor ou atributo, né, pergunte e retorne ali os atributos de fato que são necessários. Então, a gente tem também esse chat prompt template, que é o que a gente precisa criar. Depois aqui eu também já coloquei a minha chave, como eu estou usando o
GPT da OpenAI, então acaba dependendo do modelo que você vai usar, muda aqui também qual vai ser a função que você chama da LLM. E aí, aqui é aquela função que eu vou definir, né? Que é o if structured output, no qual eu estou passando o esquema, que é o de person, ali de pessoas, né? De personalidade, que é o que eu vou extrair. Então, como exemplo, eu posso colocar um texto, enfim, pode ser maior ou menor, qualquer um. Aqui no caso, né, fala que a Smith tem essa altura e tem cabelo loiro, né? Então, eu chamo, sempre com essa função aqui do invoke, passo o meu texto e depois eu chamo aqui a LLM, né, estruturada para ele trazer esses parâmetros de fato que foram utilizados. Então, aqui ele traz o nome, a cor do cabelo e, de fato, aqui, né, a altura até ele transformou em metros. Então, também é algo que a própria LLM já consegue traduzir. Bom, uma outra opção também é quando a gente tem, né, múltiplas ali, enfim, entradas ou múltiplos textos para a gente fazer essa extração, né? O que era muito, acho que antigamente a gente fazia, pelo menos eu fazia bastante com regex, né? Hoje com a LLM acaba sendo mais simples também. Deixa eu voltar aqui para essa parte aqui. Então, quando a gente tem, né, múltiplas entradas aqui, a gente vai precisar também criar, né, essa parte do Pydantic Schema e a gente cria ali uma lista, né, para que todos os itens sejam de fato percorridos e a gente consiga obter as informações. Então, aqui também a gente está definindo tanto a parte, né, da classe aqui, que é essa de pessoa. Aqui, né, eu acabo também criando essa parte de dados, que vai ser uma lista agora que eu vou passar. E também eu chamo a mesma função. No caso aqui, né, é um texto maior, assim, que tem mais de uma pessoa, né, também na mesma frase, e ele consegue identificar quais são essas pessoas que estão aqui associadas junto com a parte, né, de cabelo e altura. Então, ele consegue compreender quando a gente tem mais de um texto, né, mais de uma persona ali sendo passada. E ele cria essa lista aqui para que a gente consiga depois, enfim, utilizar essas informações, seja no banco de dados e etc. Uma outra opção também que ele acaba trazendo é a parte do few shot prompt, né? Então, por exemplo, se a gente quiser passar alguns exemplos para ele compreender o que tem que ser feito, isso também funciona aqui. Então, esse exemplo, ele acaba passando, né, o usuário aqui. 2, esse ícone 2. Aí, a parte do assistente já dá como sendo o resultado 4. Então, ele está fazendo uma soma, né? E aí, depois, com esse último exemplo, ele vai perguntar também e o que a gente espera é que ele consiga compreender que a operação que está sendo feita é uma soma. Esse é só um exemplo para mostrar que, se a gente quiser usar também essa parte de extrair informações de dados não estruturados com exemplos, também é possível. Então, ele até comenta aqui, por exemplo, eu tenho o oceano largo, azul, tem mais de, enfim, 20 mil, aí eu não sei muito bem, mas de profundidade, enfim. E ele fala que não tem nenhuma pessoa envolvida, né? De fato, ali é um texto que não envolve uma pessoa, uma persona. E sim, ele está só comentando um fato. E embaixo ele já passa um exemplo de uma pessoa, né? Fiona viajou ali para a França, da Espanha, da França para a Espanha. Então, a pessoa que o nome seria a própria Fiona, mas não tem nenhuma informação sobre as características físicas dela. E aqui a gente consegue colocar, então, se ele não vai detectar nenhuma pessoa ou se ele vai detectar a pessoa, né, com as características. E aí a ideia aqui, quando a gente executa, é que também a gente consegue ver o processamento, né, do que foi feito. Então, no primeiro caso, né, realmente ele não conseguiu mapear ninguém, e no segundo caso é que ele mapeia corretamente, né, junto com a frase aqui, detect people e detect no people. Acredito que no exemplo que estava no site do LangChain,
acabou que ou o modelo que ele usou como exemplo, né, que seria para que se eu não tivesse um prompt, aqui ele passaria de fato que a Terra seria a pessoa. Mas como eu estou usando um modelo, acho que diferente do dele, o meu já consegue identificar sem o prompt que não tem uma pessoa, né? E aí a ideia era que, junto com a parte, né, do prompt ali, do fio prompt de exemplos que eu estou passando, mais a função de extraction, ele conseguisse de fato trazer a resposta correta. Mas nesse caso, como eu estou usando o GPT-4o mini aqui, ele já conseguiu compreender que não tem nenhuma pessoa, mesmo sem eu passar ali uma instrução. E era isso, professor, a minha parte aqui.